Olá pessoal, começando aí mais uma live da Japaranduba, naquele programa nosso de pelo menos uma vez por semana, a gente falar sobre algum assunto de importância relevante aqui para a pecuária nacional. E hoje, prazer imenso de falar com Cláudio Carvalho Filho, Claudinho, da Naviraí. Falar um pouco sobre melhoramento genético na visão do criador. Um abraço aí para a turma que está entrando. Esperando só o Claudinho entrar aí para a gente começar a bater um papo bacana sobre melhoramento genético na nossa visão, né? Lá do curral, quando a gente está lá mexendo com gado, quais ferramentas a gente pode usar para... Deixa eu chamar o Claudinho aqui, peraí. Cadê? Aqui, achei. As ferramentas a gente vai poder usar para trabalhar com melhoramento genético na prática. Então nada melhor que a Naviraí, grande referência aí nacional em melhoramento genético das raças equinas. E nada melhor que o Claudinho, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita amizade. Vamos lá, aguardando o Claudinho entrar. Parar. O Wellington entrando aí, um grande abraço. Uai, mandei sim, ô Claudinho, mandei para você aí, ó. Vou mandar de novo aqui, ó. Espera aí que eu vou mandar para você de novo, Claudinho. O Claudinho tá falando que eu não mandei para ele o convite, mas mandei sim. Procura aí que você vai ver. Deixa eu tentar achar ele aqui de novo, aqui, ó. Cláudio Sabino Carvalho Filho, adicionar. Vamos ver se foi aí agora. E o Vitorino tá falando que você tem que pedir para entrar, Claudinho. Clica aí embaixo e pede para entrar. Mais uma vez a gente apanhando um pouquinho, viu, gente? Isso é normal. Acho que é o novo normal do coronavírus, né? Aprendendo a fazer. Aí o Billy entrando, grande Billy. O novo normal é esse aí. A gente apanha um pouquinho, mas vai dar certo. Peraí, cadê? Vamos ver aqui. O Claudinho falou que já pediu, mas não chegou aqui não, cara. Vamos ver se chega aqui uma coisa do Cláudio Carvalho Filho. Tá dando uma linha cruzada aí, Claudinho. Não estou conseguindo te ver ainda não. A turma que entrou, nós estamos aí com os problemas técnicos aí, mas vamos corrigir agora mesmo. Esperando aqui o Claudinho para a gente entrar. Peraí, vamos lá de novo, mais uma vez. Cancelar. Vamos ver se a gente consegue agora. Deixa eu achar ele aqui. Jorge Frand, e aí, Jorginho? Beleza? Né, ele tá falando que a gente está novinho, tem tempo para aprender, é verdade. Peraí que a gente vai aprender. Claudinho, trem de internet também, Lili, calma lá. Lógico que tem aqui, ó. Agora deu certo, quer ver? Solicitações, adicionar. Vai entrar. Aí, ó, aceitei, rapaz. Agora mesmo você entra aí, calma. Aí, ó, chegando direto de Naviraí, Mato Grosso do Sul. E aí, Claudinho, deu certo? Tá escutando bem aí? E aí, Tudo bem? Carlinhos, tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. Já vi que o nosso forte não é
não é internet, não é computador, não, é. Pois é, para você ter uma ideia, eu estava com fone de ouvido ligado em outro lugar aqui. Peraí, deixa eu arrumar esse trem aqui, pra mim. Senão não dá certo a gente falar. Aí, ó, a Claudinha entrou, mas o meu fone não tá bom. Vou arrumar ele agora. Claudinho, muito frio aí? Aqui tá, hoje tá amanhecendo, hoje amanheceu Ixi, 8 melhorou. graus, agora começa a esfriar, a noite é friozinho, viu? Geada? Não, graças a Deus ainda não. Tem que esperar tem que esperar esse milho ficar pronto para depois gear. Geou muito ano Eita, passado, esse ano não precisa gear de novo, não. chega, né? Tá bom. Ó, então, antes de você entrar, eu tava só falando rapidinho para a galera que estava entrando aí, que a Japaranduba tem feito aí uma vez por semana uma live dessas aí, nesse novo normal que o coronavírus aí largou pra gente, né? Pra gente tentar comunicar mais com nossos clientes, com nossos amigos, com parceiros, com seguidores aí, que tá na moda falar agora seguidores. E sempre um tema de relevância. Falamos de gestão, falamos de nutrição, e hoje vamos falar um pouquinho de genética na nossa visão, né, Claudinho? Que eu gosto muito de ir para o curral, você também. Só para fazer uma introdução também aqui, a gente se conhece, eu conheço a família do Claudinho há mais de 30 anos, desde que eu vim morar em Uberaba. Em 89 eu vim morar em Uberaba, e nós ficamos sempre muito amigos. Já queria mandar um abraço para a Dani, para o Alan, para a dona Lília. E eu sempre tive lá na Naviraí, no seu Cláudio, uma grande referência, né, na minha formação, no nosso trabalho, enfim. E aí é isso. A ideia é falar um pouco sobre como é que a gente enxerga, Claudinho, as ferramentas que os programas dão para a gente, mas que a gente usa na prática lá no curral. Como eu estava falando, ser um cara que vai para o curral, eu sou também um cara que gosta de ir para o curral e tenho levado nos últimos anos, sim, essas ferramentas para me ajudar um pouco. Fala aí da tua experiência, como é que você vê isso? O Cal. Acho que primeiro acho que é interessante, eu não sei como é que funciona, nunca fiz uma live, mas se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa, quiser interagir aí, eu acho que a gente vai acabar vendo aqui e Sem tentando dúvida. responder alguma coisa. Isso aí. Mas eu acho que assim, quanto mais tecnologia que a gente começa a empregar dentro do nosso negócio, a gente vê maior importância nas coisas básicas, né? Eu acho que, vamos falar, principalmente assim, a gente hoje fica falando em marcador molecular, em avaliações genéticas, DEPs de várias características, uma série de coisas, e parece que a gente esqueceu de dar o devido valor para as coisas básicas, para os índices zootécnicos, Sim. para as estações de monta, estação de monta definida, planejamento, planejar as coisas. Eu acho que Primeira coisa, né, Claudinho? Primeira coisa é a estação de moto. Não tem como fazer uma seleção se você não tem grupos contemporâneos. Né? Então, você estabelece a estação de moto, faz grupos contemporâneos, mesmo manejo, mesma nutrição, e aí sim você compara eles. É isso? justamente, eu acho que é bem por aí. Eu acho que, Cal, que o melhoramento genético é mais ou menos igual fazenda, né? A gente que vive na fazenda e está na fazenda sabe disso. Acho que não devia ser fazenda, devia ser fazendo, né? Todo dia você Verdade. está fazendo alguma coisa. Eu acho que melhoramento é mais ou menos isso. Você chega num ponto, fala, pô, agora eu cheguei no animal que eu gostaria, que eu. Aí você pega aquele animal que você acha que tem o biotipo, que tem as respostas melhores possíveis, e na hora que você faz o acasalamento, às vezes dá o que você espera, ou não dá, ou surge algum defeito, alguma coisa. Então, eu acho que o planejamento, assim, a base do melhoramento, com todas, é o que eu falo, quanto mais tecnologia eu emprego no nosso negócio, mais eu dou valor, por exemplo, numa estação de monta fixa, de menos que 120 dias, por exemplo. Sim. Meu sonho, por exemplo, é fazer uma estação de monta de É. 60 dias, num Uhum. volume que eu tenho hoje. E eu vejo que isso é uma coisa que eu estou planejando para fazer daqui 5 anos. Então, você vê, a gente já está com 30 anos de estação de monta, 30 e poucos anos de estação de monta. Nós trabalhamos a estação de monta
durante praticamente 20 anos, em janeiro, que ela começava em janeiro e terminava em março. Com o advento da integração lavoura-pecuária, os nossos planejamentos mudaram, né? A gente tem um aporte nutricional no inverno, a gente consegue conceber essa fêmea mais cedo, a gente tem resultados melhores. Então, Você reduziu a estação, antecipou ela, no caso. na realidade, eu antecipei, mas hoje eu cheguei perto da onde eu queria, mas demorou 8 anos. Então, quer dizer, não é porque eu fiz marcador molecular, porque eu aumentei minhas avaliações genéticas que eu consegui trazer minha estação para outubro. É É. porque eu Sim. fui fazendo um planejamento para o melhoramento. E o que passa é que o gado ensina muito a gente, né? É. Então, Então, isso tudo que você está falando casa muito com também o que eu penso. Primeiro, a gente tem que fazer o dever de casa bem feito, né? Estação de monta, e você ver e usar aquelas ferramentas que nossos pais, nossos avós usaram lá atrás. É uma seleção pelo tipo, uma seleção pelo conhecimento, uma seleção pelo olhar. Então, não adianta nada o animal ter resultados espetaculares nos programas, mas ter defeito de aprumo, enfim, aquela coisa toda. Na hora que você estabelece todos aqueles critérios que a gente aprendeu lá atrás, quando os programas ainda não tinham essa velocidade toda de informações, aí sim a gente vem aplicando toda essa tecnologia. Só mandar um abraço aqui, doutor Antônio Ronaldo, olha só, que ilustre audiência, Claudinho, doutor Antônio, Rodolfo, tá todo aí com a gente, a Dani, o Juninho, Marcelinho da VCZ, Sérgio da RKC, tem uma galera aí, viu? Você tá fera aí, prestigiadíssimo, Claudinho. isso eu sei que tal, ué. Agradeço aí pela audiência, né? Mas eu acho que é isso mesmo, Cal. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que usar todas as ferramentas, mas todas com discernimento. As avaliações genéticas são muito importantes, elas têm que ser usadas, principalmente para a gente escolher os reprodutores que vão ser usados no nosso rebanho. Mas eu acredito muito ainda, né, nesse biotipo que a gente gosta, mas é o que eu falo, não é um biotipo porque tem a orelha bonita ou porque tem a caracterização racial Não, de um jeito. funcional, né? É, eu É o acho que funcional. a gente aprendeu durante esse tempo de 20, 30 anos de estação de monta, quais animais que têm um biotipo que tem maior eficiência na estação de monta, ou seja, que emprenham mais no início da estação de monta, que desmamam um bezerro mais pesado, que reemprenham novamente no início da estação de monta. Então, eu Doutor acho Nabi, que. presidente da Nelore, só mandar um abraço pro doutor Nabi, entrou aí também. Um abração, doutor Nabi. Então, acho que isso esse biotipo funcional, a gente vai pegando essa tarimba, mesmo porque o sistema de produção que você está impondo aos seus animais, ele te mostra o tipo Uhum. de animal que você quer. Se você tem um sistema de produção muito com, com sobra de comida, ele vai te mostrando um biotipo de animal diferente de um sistema de produção que você tem uma restrição nutricional muito grande. Então, Sim. esse tipo de coisa é tão importante ou mais importante que todas essas ferramentas de avaliação genética, de marcador Uhum. molecular e tudo que a gente possa usar, né? Até CAR e tudo isso, né? Não, sem dúvida, o manejo é primordial, né? É igual a gente estava falando, se a gente começa um trabalho de seleção, a primeira etapa é fazer uma estação de monta, talvez a primeira etapa na utilização das ferramentas dos programas seja fazer o básico, esse dever de casa aí, que é achar o biotipo ideal, animais de aprumos perfeitos, animais de boca larga. Seu pai me falava muito isso, né? Começa a olhar o animal pelas pernas, depois passa para a boca. Depois você vê o resto é detalhe. Tem que ter perna boa e tem que comer. E andar atrás de comida. Mas assim, a gente passando por essa etapa, e é uma coisa que eu queria te perguntar, na hora que você escolhe um touro para usar, é muito importante a gente olhar, dentre as avaliações, dentre as características, né, avaliadas do touro, a acurácia de cada um delas para aquilo que você quer. Né? Então, o touro de maior acurácia, ele tende a dar maior fidelidade às informações que estão ali. Mas mesmo assim, Claudinho, eu gosto de, pelo menos em 10, 15% do rebanho lá da Japaranduba,
arriscar opções de touros jovens. Pegar um touro aí que tem uma boa avaliação, que tem um tipo interessante que a gente gosta, e apostar nele. Como é que você faz lá na Viraí? Você aposta também? Eu sei que aposta, mas conta aí pra gente. Então, Carl, a gente gosta de usar realmente touros que tem às vezes a acurácia um pouco mais alta. A gente usa touro jovem até numa proporção maior do que 15%, mas eu tenho, assim, eu não, eu uso animal de acurácia baixa de poucos rebanhos. Tá. Então, um rebanho que eu acho que tem essa estação de monta bem definida há muitos anos, que tem Que tem um uns trabalho grupos. parecido na linha que vocês fazem, né? Isso. Aí eu arrisco mais. Agora, quem eu tenho dúvidas, não, o sistema de produção é muito maior do que o meu, é, é muito, assim, como é que fala? O A universo que você oferta fala de forrageira, animais. a oferta nutricional é muito maior do que a minha ou alguma coisa, aí eu procuro, às vezes, usar, até uso o animal se eu gostar dele, mas eu uso se for, se for com a acurácia maior um pouco. Provavelmente, para resumir, a gente deve usar aí por volta de 30, 40% de reprodutores jovens. Uhum. Nessa maioria dos reprodutores jovens são animais nossos, a De vocês metade são mesmos. nossos, e a Tá. outra metade são de fora. O Paulista está fazendo uma pergunta interessante aqui, ó. Grande abraço, Paulista. Paulista pergunta qual que é o índice de descarte em fêmeas que a gente aplica. Eu vou começar, Claudinho, lá na Japaranduba a gente tem uma condição de clima um pouco diferente daqui. Então tem alguns anos que o desafio é muito grande lá, por conta de seca, por conta de alguma estiagem, alguma coisa nesse sentido. Então, Paulista, a base lá nossa é o seguinte, lá na Japaranduba nós temos duas estações de monta de 90 dias. Uma das águas e uma da seca, aproveitando também palhada de lavoura, de agricultura, essas coisas. A vaca, lá na Japaranduba, ela tem que ter um bezerro sempre. Muitas vezes passa com dois bezerros, um na barriga e um no pé. Mas a vaca que está parida e ela não dá prenha ao final da estação de monta, se ela é uma vaca jovem e tem um histórico bom, a gente dá mais uma chance para ela na estação seguinte, que ela entra desmamando o bezerro. Então, a estação de monta lá de 15 de dezembro a 15 de março, a segunda 15 de junho a 15 de setembro. Tá? Então, assim, a vaca tem que estar com bezerro toda por ano. Mas como a gente tem essa coisa de duas estações de monta, eu tenho dou essa chance para um grupo pequeno de vaca. Vaca acima de 10 anos, deu vazia, mesmo ela esteja bem parida, vai para o abate, e qualquer vaca solteira ou novilha solteira também é descartada. Como o Claudinho faz uma estação de monta só, já está em 90 dias ou 100 dias, Claudinho, a sua? A minha estação está com 110 dias, 115 dias hoje, Qual que é esse o ano. critério de descarte das fêmeas aí que vai respondendo no Paulista? Mandar um abraço pro Fela aí, pro Alexandre, tá lá em Tangará, Ô, nossa, Fela, nossa boca quente firme aí, hein? boca quente tá firme aí. É, Paulista, eu acho essa pergunta muito boa. Como eu estava falando no começo da live, eu acho que o melhoramento genético é você construir uma casa sem fim. Que toda vez que você fala, agora acabei ela, chega uma visita nova, você fala, pô, vou ter que fazer outro quarto, vou ter que fazer outra sala e tudo. Então é mais ou menos assim o que eu encaro o melhoramento genético. Então, eu falo muito que hoje, talvez nos climas tropicais, ou por eu ter um sistema de produção um pouco mais intensivo que a média, você ter uma noção, é muito diferente da Bahia, como o Carl está falando. Nós temos aqui no verão uma taxa de lotação média de UA por hectare de quase 8 UA por hectare. A meta nossa esse ano é chegar a 10 ou 11 UA por hectare. Então tem uma concentração de gado muito grande. A gente tem uma perda gestacional do toque de 30 dias até o nascimento por volta de 10%, 12%, dependendo do ano. Então é muito difícil um ano que a gente tem uma perda menor do que 12, 3% do toque a desmama.
a gente consegue uma taxa de fertilidade anual, incluindo precocinhas, incluindo as precocinhas, tudo no bolo. Não tem, eu não separo assim, ah, não, meu lote de precocinha. Então, se eu tenho 500 bezerras por ano, que é mais ou menos o que entra na estação de monta, eu descarto aí por volta de 40, 50 bezerras, que nisso é guaxa, cara torta, rabo branco, defeitos morfológicos, e o resto elas vão entrar, elas E vão esse ano se... deu, e esse ano deu um bocado de aprumo ruim lá, mas não vou contar nada. Quem foi é melhor, né, Claudinho? Vamos ficar quietos. É, e essa aí o duro, esse é pior ainda, porque você tem que acabar indo tentando mais para frente. Bom, mas em si, vamos falar, vamos falar que sobra 450 fêmeas. Logicamente que dentro dessas 450 fêmeas, ainda tem muitos animais de fundo, bezerras que não têm o mesmo potencial genético, mas eu não faço o corte nesses animais. Eles entram na estação de monta. A gente tem conseguido aí alguma coisa em torno de 67%, 67, 68% no índice final de prenhez da precocinha, ou seja, fêmeas precoces que dei o toque com 50, 60, 70 dias. Eu Qual já que é a idade tive do desafio é elas, Claudinho? Qual que é a idade do desafio? ela começa com 11 e acaba com 16. E 67% nesse lote, mais ou menos? 67%. Aí tem vaca que dá perto de 80%. Nós temos uma reconcepção de primípara muito boa, que é alguma coisa em torno de 75%. Só consegue com manejo bom de nutrição, né, Claudinho? Isso é um desafio para a gente lá na Bahia, que eu tenho trabalhado muito nisso aí. Justamente. Não, é o que eu frisei bem. É muito diferente o É. sistema de produção. Porque, por exemplo, eu tenho essa taxa de lotação alta no verão, porque eu tenho integração lavoura-pecuária. Então, Cal, Uhum. por exemplo, se fosse um ano normal, que não é o caso desse ano, esse ano a gente está muito com sufoco aqui, porque não choveu, mas agora em maio, junho, eu teria 500 hectares de pasto novo para mim estar jogando esses animais. Aí iam Uhum. entrar as primíparas precoces, iam entrar bezerro desmamado e tudo. Então, eu sempre tenho, vamos falar assim, alguma coisa guardada na tuia, que a gente fala, né? Ou tem comida para fazer sequestro de bezerro de desmama, ou tem feno, eu tenho alguma coisa aí guardada que é estratégica. Então, o que eu falo muito, para resumir, é assim, que o Nelore, o rebanho Nelore, por ter, para mim, a fertilidade hoje do zebu, do Nelore, principalmente, que nós temos grandes selecionadores, muito gado bom, muita gente fazendo um puta trabalho de seleção. O nível de fertilidade do rebanho Nelore no Brasil hoje é muito alto. Eu tô para te falar que ele está muito próximo à raça Angus. Mas Uhum. ele tem um problema muito sério que pouca gente fala dele e pouca gente acho que dá o devido valor. E isso impossibilita muitas nossas taxas de fertilidade e impossibilita a gente fazer uma estação de monta talvez mais curta do que a gente faça, que é o período de gestação. Nós temos um período de gestação médio aqui na Naviraí de 296 dias. Se você pegar uma vaca Angus, ela tem um período de gestação de 282 dias, Uhum. 280 dias. Então as raças britânicas elas têm 10, 12, às vezes 15 dias menos período de gestação do que as raças zebuínas, que o Nelore. Isso da estação de monta, ou numa estação de monta, vamos falar de 90 dias, nós estamos falando em 20%. Uhum. Então se aumenta um cio e meio sua fertilidade. Então eu falo muito que a gente só consegue fazer hoje seleção que eu falo é de descarte, que o Paulista perguntou, é de descarte de fêmeas, porque no meu caso e quase todos os selecionadores hoje fazem um volume razoável de transferência de embrião, de FIV. Uhum. Então Uhum. eu consigo descartar um volume de fêmea e não diminuir meu rebanho. Porque se eu não tivesse essa FIV aí, sei lá, 400, 500 FIVs, bezerros entrando na minha estação de monta via FIV,
meu rebanho ia decrescer, né? A pressão de seleção seria bem menor, né? Porque teria uma reposição prejudicada. Eu vou emendar, e o Fred Diamantino está aí, um abraço, Fred, ele mandou uma pergunta também para a gente, quais seriam os critérios na produção de embrião? Né? Como que ele pediu para perguntar para você, e eu também vou responder, quais os critérios na escolha das matrizes e quando fazer esse trabalho? Bom, Fred, lá na Japaranduba, a gente já escolheu matriz há muito tempo atrás pelo tipo dela e fazia embriões com ela. Foi uma coisa muito ruim, foi um tiro na água. Hoje, doadora de embrião na Japaranduba é aquela matriz identificada. Identificada como? Por ter produzido animais de alta qualidade bem acima das nossas médias. Então, aquelas matrizes que a gente identifica como as melhores produtoras de animais, aliadas a um bom biotipo, aliadas a uma boa avaliação genética, essa sim a gente separa e começa a fazer embriões dela. Geralmente são matrizes de campo muito férteis, dão muito embriões. Você tem uma ideia, esse ano, em uma delas, a gente conseguiu 62 embriões, que a gente, nesse caso, congelou, não transferiu, eu estou congelado em uma coleta. Isso é raro, mas assim, em animais de pasto são mais comuns. Nós estamos também, Claudinho, fazendo esse programa de transferência de embriões, um volume menor, a gente tem feito em torno de 250, 300 transferências aí por ano, também para, nesse mesmo raciocínio seu, tem ano que a gente não consegue, com as nossas próprias matrizes, fazer uma reposição que a gente gostaria. Então, a produção de embrião vem, sem dúvida alguma, dar um suporte necessário na pressão de seleção genética das nossas fêmeas. Eu acho que assim, misturando um pouco da pergunta do Paulista com a do Fred, é o seguinte, Paulista, aqui em casa é assim, saiu vazia, morre, ela vai para o frigorífico. Primípara, precocinha, eu estou para te falar que a gente dava uma chance para essa precocinha de 2 anos, que pariu aos 2 anos, e dava uma chance para ela prenhar aos 3 anos pela segunda vez, vamos falar assim, né? E esse ano que passou, se eu dei chance em 10% desses animais, foi muito, das precocinhas que saíram vazias. Então, praticamente, a gente não está dando chance. Ela sai da fazenda, ou ela vai vender ela, ou ela sai da fazenda dentro da estação de monta. Então, isso para nós é um fato. A gente já pelejou muito com chance com vaca aqui no nosso sistema de produção. Adianta, né? Não adianta, os índices de prenhez dela no outro ano é muito caro, e dentro do nosso sistema de produção, que é muito intensificado, você carregar uma fêmea sem um bezerro no feto ou sem ter desmamado o outro é muito caro. E já dizia nosso grande professor, Dr. Fernando Andrade, nosso mestre, eu gosto muito e aprendi muito com ele, a principal característica a ser selecionada é a fertilidade. A segunda é fertilidade, a terceira é fertilidade. Depois você cuida do resto, tem que parir, né? Tem que estar lá o bezerro no chão, para você poder selecionar as outras características. Então, perfeito. Quando a gente tem um sistema que permite, né, você dar uma condição nutricional ideal ou perto do ideal para o animal e ele não consegue responder com a gestação por ano. Machado, Claudinho, muito bom, isso aí. Carl, eu acho que é sempre bom a gente ir alertando, e você já alertou 2 vezes, e eu também já falei uma vez. Eu acho que dentro da fazenda não existe uma verdade absoluta. Então, eu faço precocinha. Pô, o cara tá lá na Bahia. Eu não faço. Numa área, pois é. Eu não tenho condição. E não tem que fazer. Assim, talvez, se eu não errar nada e você errar um monte, eu vou ter um ganho genético um pouco melhor que você no final de 10, 15 anos. Agora, assim, não tem essa. Logicamente, você vai ter uma velocidade maior de ganho genético, mas não é nada que vai pagar a conta de você ter que fazer esse exercício de aporte nutricional dentro de um sistema de produção que não está pronto ainda. A fazenda tem que pagar a conta, né, Claudinho? Tanto vocês, tanto na Veraí quanto a Japaranduba vivem da fazenda.
Então, essa é a Então, primeira coisa que a gente deixar claro aqui. Que é muito fácil você fazer coisas dentro da fazenda quando o dinheiro vem de fora. Aí é diferente. No nosso caso, não. Nós temos que rebolar para dar certo esse trem. Se não der certo, nós estamos ferrados. Final do ano tá o Vitorino. Ó. O Vitorino acabou de entrar aí. Tá o Vitorino no pé da gente aí, mandando a gente vender a caminhonete para pagar as contas no final do ano. Então tem que tomar cuidado. É desse jeito. Então, assim, não existe verdade absoluta. Não é porque eu faço precocinha que o outro tem que fazer, não é porque eu descarto uma primífera que o outro tem que descartar. Realmente a gente tem que entender o sistema de produção como um todo, que ele é muito complexo. Mas a escolha vou responder o Fred logo. A escolha das doadoras, Fred, é o seguinte: a gente faz um volume maior de prenheses ao ano, se somar a chácara na Viraí, parceiros e Fazenda Santa Marta, devemos fazer umas 1.000 prenheses ao ano, por aí. Alguma coisa um pouco menos, um pouco por aí, na volta de 1.000 prenheses. Então, mas o 90% desses animais, a gente faz a precocinha, a novilha de 2 anos, que pariu aos 2 anos, e está bem, e está lactando bem, está com bezerro bom no pé. Quando aqui na Santa Marta, quando eu vou fazer a transferência de embrião, eu faço ela junto com a estação de monta. Então vamos falar assim, ó. Chegou um lote de precocinha que pariu no comecinho, em junho, julho, final de junho, começo de julho, agora, no mês que vem, que vão ser as primeiras a parirem. Quando elas forem entrar na estação de monta em outubro, quando eu vou zerar a onda desses animais, eu já preparei receptoras, em geral até receptoras que estão paridas com bezerro de FIV. Então eu zero a onda dela por punção, no outro dia eu inicio o protocolo de ATF nelas, eu faço a IATF no toque de 30 dias, eu espero mais uma semana, as que dão prenha, eu espero mais uma semana, 10 dias, e continuo a fazer FIV nesses animais, e eu quero que ela saia prenha da estação de monta. Ela vai doar embrião para mim, eu só vou pegar primeiro precocinha, que pariu aos 2 anos, que está bem parida e que é boa de leite. Eu não vou coletá-las antes, prenhas, eu vou esperar ela parir. Eu espero ela parir, ela pariu, eu sei que ela é boa de leite, que está bem, com bezerro bom, eu coleto ela e emprenho ela nessa estação. Além de coletar, ela me doar embrião, eu vou emprenhar ela dentro da estação de monta e vou pôr nas minhas receptoras. Então, 90% das doadoras nossas são essas. Então, a gente não repete muito, não tem que falar assim, comercialmente a gente tem algumas vacas que todo ano a gente coleta embrião, mas o volume, em geral, são doadoras novas todo ano, entram doadoras novas todo ano. O Claudinho, quem entrou aqui foi o Celcinho, Pontes Miranda, lá de Alagoas. Um grande abraço, Celcinho. E ele está perguntando se a gente usa CRIP. Saudades também. A gente usa sim, no nosso caso eu uso sim. A gente tem um trabalho, que até semana passada nossa live da Japaranduva foi com a DSM Tortuga. Então a gente tem um trabalho com a DSM, viu, Celcinho? Que a gente vem tratando de cada uma das categorias. Hoje em dia, pra gente, você sabe, você é um puta fazendeiro com um desafio tão grande também lá em Alagoas, mas quanto mais a gente ajusta a parte nutricional do rebanho, mais resultados a gente tem lá na frente, né? As fêmeas criando mais cedo, os machos indo para comercialização mais cedo, enfim. Então a gente trata sim, eu tenho CRIP, 100% do gado vai no CRIP, do gado PO. Acho importante dar um suporte bem bacana para o bezerro lá na primeira idade. E lá, e só falar uma outra coisa, o Ruchel também entrou aí, Claudinho, e ele perguntou do percentual de touros jovens com baixa acurácia que você usa lá. A gente falou isso lá no início da live. Se você quiser também já responder para ele, emenda as duas aí. Zebu Fértil, grande abraço. É o Ney que está aí? Vai lá, Claudinho. É por volta de 30%, 40% de touros jovens. A observação que eu fiz é que para usar um touro jovem, eu uso muito animal jovem do meu rebanho, né, da Naviraí, e quando eu uso de fora, só rebanho que eu tenho, vamos falar assim, que tem a estrelinha minha, que é eu falar, não, esse rebanho aqui eu posso usar, que eu acho que
que tem uma consistência boa. Então aí eu uso. Tirando isso, se for um touro que eu não conheço o trabalho de seleção e ele for com a acurácia baixa, eu prefiro não usar, uso no próximo ano, se eu gostar dele, eu vou usar. O Celcinho, essa pergunta, no nosso, a gente que está aí participando, primeiro um abraço para você, para todos aí em Alagoas, aí, Maceió. E por Coronel Celso Barros Correia. Celcinho, É, transmito um abraço grande para o nosso grande amigo Celcinho Barros Correia, a Luísa, o Ricardo, para os 3 irmãos aí, 3 feras. Estou com saudade da turma daí, hein? Aquela barraca que tem lá na praia, como é que chama aquela barraca? Já se ser boa para lá, os caras mandam lá naquela barraca, tem até ar-condicionado no banheiro, vai ser bom para lá. então, a gente usa, acho que a importância do CRIP, no nosso caso de seleção, porque uma turma fala assim, mas suas avaliações genéticas para leite não vão ser alteradas? Pô, o que a gente faz é o seguinte, em geral, Lopana, é isso aí. Não, vai lá. Eu começo a usar o CRIP com 30, 40 dias quando os bezerros mais velhos, ou seja, os que nasceram primeiro, atingem 40 dias. E aí eu não paro mais. Então, quer dizer, todo mundo, a fazenda inteira usa CRIP, né? Assim, eu acho que o padrão nosso, nutricional da fazenda é muito parecido, porque a gente só tem 500 hectares de pasto. Entram na estação de monta na faixa de 1.500 matrizes, com precocinho e tudo. Então, eu tenho que adubar a área toda. Então, a qualidade de pasto é mais ou menos parecida. E como a gente usa CRIP, a gente tenta ficar todo mundo igual. A importância do CRIP para o nosso sistema de produção é muito grande. Uma porque a gente quer desmamar mais pesada, principalmente a fêmea, porque quando o peso dessa fêmea está muito ligado à taxa de concepção dela precoce, no nosso caso, que a gente faz precocinha. E depois, se a gente pensar, eu não tenho esse número, não sei se tem alguma pesquisa falando isso, mas o que a gente enxerga é o seguinte: quanto mais próximo do peso adulto essa fêmea de 2 anos parir, melhor é. Ela tem menos distocia. Hoje a gente tem uma distocia muito pequena nessa categoria, alguma coisa em torno de 4 a 5%. E ela tem uma reconcepção mais rápida na estação de monta. Muito melhor. Então, esse às vezes 20, 30 quilos que você ganha com CRIP te ajuda lá na frente. Quando a gente faz o CRIP, a gente está pensando talvez nela com 2 anos de idade. Então, a Renata que está perguntando agora, a Renata Camargo Paranhos, o Claudinho, a patroa, se nas precocinhas você dá uma segunda chance, acho que você já falou, né? No máximo 15%, 20%, é isso? Tá alguma coisa em torno de 10, 12%. Tem um ano, não, essas, sei lá, 5 animais aqui, eu gostei demais, mas é muito, em geral não está dando muito mais chance, não. Então, o Paulista emendou outra pergunta aí, Claudinho, também sobre os nossos touros. Nós somos vendedores de touros. Na Veraí, Japaranduva, tem várias fazendas que vendem volume de touros para vários lugares do país, para vários ambientes diferentes. E ele pergunta como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê esses animais nossos interagindo em diversos ambientes? O Paulista, foi até motivo também isso do assunto com o povo da DSM. Lá a gente tem tentado levar o preparo dos animais na reta final do leilão o mais próximo possível das condições de campo, mesmo que eles vão encontrar aí para frente. Obviamente a gente precisa vender os animais bonitos, gordos, bem apresentados, dar banho, faz tudo isso. Mas a dieta é muito rica em fibra. E eu vou te falar que a gente só fecha mesmo em condição de confinamento praticamente nos últimos 30, 40 dias antes do leilão. Para quê? Para dar uma adaptação muito melhor ao animal em qualquer lugar que ele vá trabalhar. Hoje a gente tem tido, graças a Deus, um pós-venda muito bom. Um feedback muito bom de pós-venda, porque esses animais eles têm sido realmente criados e recriados em ambientes que eles vão encontrar aí para frente.
É óbvio que quando a gente precisa de um volume maior de animais sendo preparados em um espaço de tempo menor, você confina, você acaba organizando isso aí para poder ter o resultado final. Mas a minha preocupação ela é muito grande nesse sentido, sim, de entregar lá no final, entregar para o nosso cliente um animal que vai trabalhar o mais rápido possível. Isso é a política nossa aí da Japaranduba. Assim, eu não sei, o nosso sistema é mais intensivo um pouco, o sistema de manejo, então esses animais, num ano igual esse que não choveu, os machos desmamados, vamos falar, estão em sequestro, eles estão comendo silagem de capim com um pouco de melaço, é uma silagem de capim de passado, tem altíssima produção, né? Então, um capim com 7% de proteína, lignificado, ele é uma silagem relativamente pobre, e aí a gente melhora um pouquinho essa silagem. Ele ganha em torno aí de 700, 800 gramas, que é o que a gente quer que ele ganhe a vida dele inteira, até ele chegar aos 2 anos para ser vendido aí por volta de 550 quilos na fazenda e 650 quilos no leilão. Mas eu acho que a pergunta do Paulista, eu vou tentar. Eu acho que é uma pergunta muito boa se for vista de um outro aspecto, Paulista. Inclusive, eu tenho questionado muito meus parceiros de melhoramento genético, até gente que trabalha com melhoramento, que fazem acasalamento e tudo. Hoje, Paulista, os índices, hoje o índice genético dos programas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, a gente, né, quando eu falo a gente, nesse caso era eu, o papai, a gente criticava às vezes algumas coisas que aconteciam na exposição, que era você focar em um, dois touros e achar que esses touros vão ganhar a pista e só usava eles, você não tinha nem a oportunidade de usar outros touros. Então, hoje, quando a gente fala em melhoramento genético, tem os índices, MGT, índice ABCZ, índice da Embrapa e assim vai por diante. Então, o cara foca nesse índice e usa muito esse índice. O que eu acho é que a maioria desses índices, eles são terminais. Se você pegar a porcentagem de peso que entra dentro dos índices, é muito maior do que a porcentagem de características reprodutivas ou características que têm interferência na reprodução ou na fertilidade dos animais, como o Cal hoje já falou sobre fertilidade. Então, eles são índices muito mais terminais. Então, é um negócio que a gente estava discutindo. Você pega uma estação de monta, você faz acasalamento com uma vaca, você põe nela, no início da estação de monta, um touro top 01, e essa vaca, ela vai parir um animal muito mais pesado. Você está subindo o peso dela. E você tem que pensar que você vai fazer sua reposição das suas fêmeas com as fêmeas que nascem primeiro, do início da estação de monta. Então, eu acho que a maioria dos selecionadores brasileiros, inclusive eu, faz isso muito errado. Eu acho que a gente tem que pegar esses primeiros animais, dos primeiros meses de estação de monta, usar touros com características de maior fertilidade, ou seja, touro com, vamos falar, no caso da NCP, a gente tem essa característica já com um N muito grande nos sumários, que dá para você achar touros com a acurácia boa, por exemplo. Característica de acabamento. A característica de acabamento ela está muito ligada à precocidade sexual e ela está muito ligada aos animais que emprenham no início da estação de monta. E, em geral, esses animais que têm um acabamento maior, eles têm um frame score menor, eles são mais baixos. Então, esse animal que é o animal que a gente quer. E você usar esse touro top 01, talvez, no final da estação de monta. Porque aí você já não vai fazer uma fêmea para reposição. Então, aí você não está importando muito mais com o tamanho dessa fêmea, porque a tendência dela é sair da estação de monta e da filha dela também sair vazia da estação de monta. Ela tem uma vida muito mais curta na estação de monta. Então, os animais que a gente faz reposição, eles têm uma vida longa na estação de monta. Eles vão ficar durante 10 anos parindo na fazenda. Esse animal que pare no final da estação,
e que prenha no final da estação, ele tem uma Tem vida muito mais curta. dificuldade. Muito mais Ele tem uma, dificuldade de é, retrocepção, vida curta. a vida dele dentro da estação de monta é muito curta. Então, quando a gente tem essa variabilidade, para responder o Paulista, quando a gente tem essa variabilidade genética, Paulista, a gente tem isso no nosso rebanho. Então, o que a gente faz é orientar o nosso cliente, ó. Eu quero um animal mais pesado. Eu falo, não, você tem aporte nutricional para esse animal? Então você pega um animal de frame maior, de MGT maior. Não, eu quero um animal, eu preciso. Minhas vacas estão com índice de fertilidade baixa, minhas vacas estão. A minha estação está muito longa, eu preciso diminuir a estação de monta. Então você pede para. Faz os animais com. Você orienta o seu cliente a usar animais de porte menor, mais baixo, por exemplo, com DEP para escroto mais alta, com DEP para acabamento mais alta. Então, quer dizer, eu acho que essa variabilidade genética, nós, selecionadores, temos no nosso rebanho. Então, quando a gente vende um touro, eu acho que quem tem que escolher realmente o touro, logicamente que tem touro ele navega em vários sistemas de produção com facilidade muito maior. Mas tem touro que ele serve muito mais para um sistema de produção do que para outro. Então, esse discernimento que eu acho que o selecionador tem que ter e o nosso comprador tem que ter também. O Claudinho, é só mandar um abraço para o Maurício Filho, da hora, entrou aí. O Leandro acabou de falar aí do posicionamento, muito importante, né, de qual animal utilizar. O Maurício Bueno também. E o Fernando Saltão, conhece o Fernando Saltão? Tá aí na área também. Fernando Saltão quer que a gente fale de porca-piau. Vai ser depois, no final, Saltão. Depois a gente fala de seleção de porco-piau. Mas, enfim, com relação a esse 01, era uma pergunta também que eu queria deixar para você, até porque o grande intuito, viu, Claudinho, dessas lives e maior prazer em fazer com a Naviraí, referência genética, melhoramento em seleção, em critérios, em programas. Então, é muito bacana poder passar isso para essa turma que está acompanhando com a gente. Mas o fenômeno do 0,1% era uma coisa que eu queria tocar nesse assunto. Muita gente vai nos leilões, dos nossos, vários leilões, buscar o touro 0,1%, porque me falaram que o touro 0,1% é o touro que eu tenho que usar. E não é nada disso, né, cara? Você acabou de falar com muita propriedade. Às vezes o cara está precisando melhorar a fertilidade do rebanho dele, ele tem que procurar um touro com as DEPs de fertilidade boas para o rebanho dele. Às vezes não é o 0,1, é o 1, é o 2, é o 3, é o 5, que vai fazer muito melhor serviço na propriedade dele do que um 0,1 que tenha DEPs muito fortes para peso, mas seja muito ruim de fertilidade, de habilidade maternal, de outras coisas. Então é importante a gente, toda vez que a gente fala de melhoramento genético, desmistificar essa coisa do índice 0,1. Ele é uma referência para o programa, mas é a melhor referência para uma compra, para uma aquisição de animal? Talvez não. Talvez a referência da compra de um animal, você introduzir um animal na tua propriedade, seja primeiro você identificar o que é que você precisa, o que é que você está precisando das tuas matrizes. Também. Qual que é a tua carência maior na tua casa? Qual que é o seu sistema de produção e aonde você quer chegar? Aí sim. Aí você vai lá na Naviraí e compra um touraço para essa característica. Entendeu? Não pensando em 0,1, não pensando em apenas nisso aí que você pode dar um tiro no pé. Os programas, eles dão muita informação para a gente. Precisamos saber usar essas informações para tirar o melhor desses programas. Se não souber usar, você vai dar um tiro no pé. Eu acho que até antes disso. Acho que o programa dá muita informação, até muito. Eu acho que antes da gente usar as informações, a gente tem que saber que tipo de sistema de produção, onde que eu quero ir. A gente tem que tá por dentro primeiro aqui do dentro de casa, do nosso. Conhecer primeiro o seu. Aí depois para ir atrás das informações. Tem jeito de melhorar uma coisa que você não conhece? Como é que você melhora uma coisa que você não conhece? Então vamos fazer o dever de casa primeiro, né? Vamos pro curral, vamos sujar a botina de bosta, pegar uma poeira na seca. E aí sim, conhecendo o teu gado, as tuas necessidades, aí a gente tem que correr atrás do programa. Que é espetacular. Não tem ninguém aqui falando mal de programa, não. Eu até dei uma pesquisada antes, pra vocês terem uma ideia, o programa da NCP,
Ele surgiu lá em 1968, da minha idade, 50, vou dizer 52 anos, lá no departamento de genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, analisando os animais da Fazenda Bom Sucesso, do Zancané. E aí, depois disso, em 88, surgiu o Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore. E aí sim, com seu pai, com o Newton Camargo Araújo, e vocês deram uma grande alavancada junto com o professor Raizildo nisso aí. Pro lado da BCZ, em 72 começaram as provas de ganho de peso, que são provas muito importantes para quem faz seleção também, identificar os melhores animais em ganho de peso. E só em 1992 que foi o início do PMGZ como a gente conhece ele hoje. Né? PMGZ que a gente, na época que teve à frente lá da BCZ, fez muita questão de valorizar. E aí eu queria mandar um grande abraço para o seu primo, o Fred Mendes, que foi um puta de um diretor, alavancou o PMGZ como poucos fizeram, trouxe toda a parte de tecnologia do melhoramento genético para dentro da BCZ, que até então não tinha, né? A gente tinha parcerias com a Embrapa, depois com a NCP, mas a partir da gestão do Fred Mendes como diretor de melhoramento genético da ABCZ, o PMGZ foi robustecido, vamos dizer assim, com consultores de alto nível, com uma equipe de assessores muito bacana, que dá hoje a qualidade que ele tem, dá todo esse respaldo, essa qualidade. Então, um abraço para o Fred, para o Zé Olavo, grandes pessoas aí, né? Tem umas perguntas aqui na frente, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, Claudinho. Peraí. O Marcelo, ó, Marcelo Rossini, o Marcelinho, foi professor nosso também lá na FASUA, eu dando os parabéns aqui, muito importante esse ponto sobre o 0,1%. E o Wilson Fontoura também dando os parabéns para o Claudinho pelo bom trabalho. Hoje em Camapuã e no leilão do fazendeiro e da Naviraí. Destaque absoluto do leilão fazendeiro. Você vendeu lá gado de corte ou gado PO? Como é que foi isso lá? Não, não lá a semana, a exposição de Camapuã tem a semana dos leilões lá, dos bezerros, né? Então, o leilão do fazendeiro, que é o leilão, vamos falar, um dos leilões mais importantes lá de venda de bezerros, os 6 primeiros colocados, acho que 4 ou 5 eram filhos de touro Naviraí. Opa, que beleza. Então foi bom o negócio. Foi. Só complementando o que você falou, a gente não é que a gente é contra o 01, nem contra nenhum programa de melhoramento genético. Existem touros 01 que são muito equilibrados. Sim. Que são ótimos para gordura, que são ótimos para isso, ótimos para aquilo. Tem touro que você pode usar ele no início da estação de monta tranquilamente, o touro 01 também. Só que com muito mais cuidado. Em geral, o 01 é um touro mais forte para peso, e não para as outras características que talvez são tão importantes como fertilidade. Claudinho, nós temos 5 minutos aqui, vai cair. Tem gente aqui sugerindo a gente fechar, salvar e abrir mais um pouco, porque tem muita gente lá. Como é que você está seu tempo? A gente encheu o saco? Vamos falar de porca-piau ou falar mais um pouco? Não, eu tô por conta, eu só me ensino a mexer nessa beringossa aqui que eu vou embora. Não, porque a gente tem que falar também, era um assunto importante para falar, que tem uma corrente de criadores, até de criadores importantes aí, desvalorizando muito os programas, né? Acho que isso é uma coisa que não é legal, mas vamos fazer o seguinte, então, vamos encerrar essa para poder salvar, e eu já abro outra em seguida e a gente entra todo mundo, pode ser? É isso mesmo, Luiz, que tem que fazer? Ó, o doutor Nabi está falando aqui, ó, parabéns, Cal e Claudinho. A live estava muito objetiva e mostrando pontos básicos e usuais do dia a dia da pecuária de corte. Viva o Nelore, viva o Nelore! Doutor Nabi, grande abraço, presidente da Nelore do Brasil. O Claudinho, eu também não sei mexer direito com esse trem, não. Eu estou esperando uma resposta aqui do Luiz para ver se é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fechar essa? Será? A Renata não é mais tecnificada que eu sei que você, não? Rapaz, o Vitorino está falando que sim. A Renata é meio da roça, igual eu. Ela trocou o carro dela, agora comprou outra caminhonete para ir para da roça. Não tem mais carro de cidade, não. Vou fechar rapidinho, entro de novo. E aí a gente bate mais uma meia hora de papo para arrematar isso aí tudo. Valeu? Beleza, então.